Você já parou para pensar que existe um portão em Jerusalém que está lacrado há mais de 500 anos e ninguém pode abri-lo? Parece coisa de filme, né? Mas a verdade por trás disso vai fazer seu coração acelerar. Porque esse portão não foi fechado por acaso. Ele guarda uma profecia tão poderosa que mudou a história da humanidade. E olha, eu sei que você tá cansado de promessas vazias e histórias que não levam a lugar nenhum, mas eu te garanto, o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre fé, profecias e o futuro da humanidade. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar algo que milhões de pessoas ao redor do mundo estão ignorando, mas que pode estar acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Imagina a cena. Você está em Jerusalém, cidade mais disputada e sagrada do planeta. Você caminha pelas ruas antigas, sente o cheiro da história no ar. E de repente, você vê ele. Um portão gigantesco, imponente, completamente murado com pedras e concreto. Não tem entrada, não tem saída. É como se alguém tivesse tentado apagar algo da existência. Esse é o Portão Dourado, também conhecido como Portão da Misericórdia ou Portão Oriental. E sabe o que é mais intrigante? Esse portão fica exatamente do lado leste do Monte do Templo, o lugar mais sagrado para judeus e um dos mais importantes para cristãos e muçulmanos. Agora você deve estar se perguntando por que alguém fecharia um portão assim? E a resposta vai te surpreender. Existe uma profecia milenar, registrada no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 a 3. O profeta teve uma visão onde Deus mostrou que esse portão seria fechado e não seria aberto, até que... Espera aí, você precisa entender o peso disso. Até que o príncipe, o próprio Messias, viesse e passasse por ele. Calma que fica ainda mais impressionante. A história desse portão não é só sobre pedras e profecias antigas. É sobre uma guerra invisível entre fé e medo que dura séculos. Vamos voltar no tempo. O Portão Dourado era a entrada principal e mais importante de Jerusalém. Peregrinos, reis, profetas, todos passavam por ali. Segundo a tradição judaica e cristã, foi por esse portão que Jesus entrou em Jerusalém no que chamamos de Domingo de Ramos, montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Milhares de pessoas colocaram mantos no chão, gritaram "Hosana!" e reconheceram ele como o Messias. Você consegue sentir a emoção daquele momento? Mas então, em 1541, algo chocante aconteceu. O sultão otomano Suleiman, o Magnífico, ordenou que o portão fosse completamente lacrado com pedras e argamassa. E não foi só isso. Ele mandou construir um cemitério muçulmano bem em frente ao portão. Por quê? A resposta vai te dar arrepios. Suleiman conhecia as profecias judaicas. Ele sabia que os judeus esperavam o Messias entrar por aquele portão. Então ele pensou: se eu fechar o portão e colocar um cemitério na frente, impeço o Messias de entrar. Por quê? Porque segundo a lei judaica, um Cohen, um sacerdote, não pode se contaminar passando por um cemitério. Você percebe a ironia? Um líder muçulmano tentando impedir uma profecia judaico-cristã, usando as próprias leis judaicas contra ela. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A profecia nunca disse que o portão permaneceria fechado para sempre. Ela disse que ficaria fechado até que o príncipe viesse. Isso significa que o portão fechado não é um obstáculo, é um sinal. É como se aquele muro de pedras estivesse gritando silenciosamente para quem tem ouvidos para ouvir. A profecia está se cumprindo exatamente como foi dito. Pensa comigo. Quantas profecias você conhece que foram cumpridas com tamanha precisão? Estamos falando de algo escrito há mais de 2.500 anos, que se mantém exatamente como foi profetizado até hoje. Mas espera, porque tem mais camadas nessa história. E se eu te disser que existem outras profecias conectadas a esse portão que estão se alinhando agora, nos nossos dias? Vamos falar sobre o que diz Zacarias 14:4. A profecia declara que quando o Messias voltar, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, que fica exatamente a leste do templo, bem em frente ao Portão Dourado. E o monte vai se dividir ao meio, de leste a oeste. Você consegue visualizar o Messias descendo no Monte das Oliveiras, o monte se abrindo e ele caminhando em direção ao Portão Oriental, que vai se abrir diante dele como a profecia de Ezequiel prometeu. Agora olha a conexão que vai explodir sua mente. Para que isso aconteça, o portão precisa estar fechado até aquele momento. Se ele estivesse aberto, a profecia não se cumpriria da forma específica que foi prometida. Então, aquele sultão que tentou impedir a profecia, na verdade, a cumpriu perfeitamente. Ele se tornou uma peça no tabuleiro divino sem nem perceber. E sabe o que é mais impressionante?
Existem sinais acontecendo agora que indicam que estamos mais perto do cumprimento final do que nunca. Em 1967, algo profético aconteceu. Pela primeira vez em quase 2.000 anos, Jerusalém voltou para o controle de Israel na Guerra dos 6 Dias. Isso não foi coincidência, foi cumprimento de mais uma profecia. Jesus mesmo disse em Lucas 21:24 que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Israel voltou a ser uma nação em 1948. Jerusalém voltou para suas mãos em 1967. O portão permanece fechado como profetizado. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando, mas tem algo que poucos percebem. O portão dourado não é só uma estrutura física, é um símbolo de algo muito maior. Sabe, quando a gente olha para esse portão fechado, a gente está olhando para uma mensagem de Deus que atravessou impérios, guerras, mudanças políticas, tentativas de destruição e permaneceu intacta. Quantas dinastias caíram? Quantos reinos desapareceram? Mas aquele portão continua ali, exatamente como foi profetizado que estaria. É como se Deus tivesse colocado um lembrete físico, feito de pedra e história, dizendo: eu cumpro o que prometo, sempre cumpri, e vou cumprir até o fim. Isso mexe com você do mesmo jeito que mexe comigo? Agora deixa eu te mostrar algo que vai conectar tudo isso com sua vida pessoal. Talvez você esteja passando por um momento onde parece que as portas da sua vida estão todas fechadas. Parece que não tem saída, não tem solução, não tem futuro. Você olha ao redor e só vê muros. O portão selado ensina algo poderoso pra gente. Às vezes Deus fecha portas não para te impedir, mas para te proteger e preparar o momento perfeito. Aquele portão está fechado há mais de 500 anos, mas ele vai se abrir no momento exato que foi determinado. Da mesma forma, as situações que parecem impossíveis na sua vida não estão fora do controle de Deus. Elas estão sendo preparadas para um momento de abertura que vai ser tão poderoso, tão sobrenatural, que ninguém vai poder negar que foi Deus quem agiu. Mas voltando à nossa história principal, tem algo crucial que você precisa entender sobre o que vai acontecer quando esse portão se abrir. Quando o Messias vier e passar pelo portão oriental, não vai ser apenas um evento isolado. Vai ser o cumprimento de dezenas, talvez centenas de profecias que foram escritas ao longo de milhares de anos. Vai ser o momento que toda a história humana esteve apontando. E olha só isso, o Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém que vai descer do céu. Ezequiel descreve um novo templo. Zacarias fala sobre o Messias reinando de Jerusalém. Isaías profetiza sobre um tempo onde não haverá mais guerra e as nações virão buscar sabedoria em Jerusalém. Tudo isso está conectado ao momento em que aquele portão se abrir. Você entende o que isso significa? Significa que aquele portão fechado não é um sinal de derrota. É um sinal de esperança. É um sinal de que Deus tem um plano específico, detalhado, que Ele está executando com precisão absoluta. E sabe o que isso muda na forma como você deveria viver hoje? Muda tudo. Se Deus é tão fiel em cumprir profecias sobre portões e pedras, quanto mais Ele é fiel em cumprir as promessas que fez especificamente para você? Se Ele controla a história de nações e impérios para garantir que sua palavra se cumpra, você acha mesmo que Ele não tem controle sobre a sua situação? O portão selado está gritando uma mensagem para quem quiser ouvir. Deus é fiel. Deus cumpre o que promete. E Deus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que cada sinal está se alinhando. Cada profecia está se posicionando, e quando aquele portão finalmente se abrir, vai ser glorioso demais para descrever. A pergunta não é se vai acontecer. A pergunta é: você está preparado para quando acontecer? Porque olha, você pode escolher ignorar esses sinais. Pode escolher achar que é tudo coincidência. Mas eu te desafio a olhar para aquele portão, fechado há mais de 500 anos exatamente como foi profetizado, e me dizer que é acaso. Eu escolho acreditar. Escolho me preparar. Escolho viver cada dia sabendo que a história tem um destino. E esse destino tem um nome: a volta do Messias. E você? Qual vai ser sua escolha depois de saber tudo isso? Deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E se inscreve no canal porque eu vou continuar trazendo verdades que vão transformar sua forma de ver o mundo. O portão está fechado, mas não para sempre. E quando ele se abrir, você vai querer estar do lado certo da história.